Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de dezembro de 2024. Putin é responsável pela estratégia na Ucrânia e norte-coreanos já combatem em Kursk, na província russa controlada pela Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia, para Vladimir Putin, o ditador da Rússia, é a prioridade, mas ele quer que também a OTAN seja abalada. Na realidade, nós temos que ver que a guerra não é somente contra a Ucrânia, mas ela é também contra a União Europeia e contra os Estados Unidos da América. Aliás, como o ditador russo tem sempre deixado bem claro nas suas entrevistas para o público interno e também para o público externo. O público interno é a população da Rússia e para o público externo é o exterior da Rússia, os outros países e principalmente as lideranças de países da OTAN. E de países que apoiam a Ucrânia precisamente. Bom, o ditador russo não é um estrategista, na minha opinião. Ele tem as estratégias, eu vou abordar as estratégias que ele está fazendo, mas ele não é um estrategista. Eu acho que ele, não é que ele é melhor, mas as coisas que ele faz me parecem mais a nível tático, que combinam mais com ele. Ele não é pelo menos não é um bom estrategista, né? Então nós estamos vendo na Ucrânia 3 estratégias que acontecem, que impostas por ele. A primeira é a tentativa de dominar a Ucrânia, mas principalmente agora a estratégia no momento é na região de Donbass, especificamente a província de Donetsk. Ele quer, quando o Donald Trump estiver no poder, ele quer estar numa posição melhor para negociar um cessar-fogo, que o cessar-fogo seja feito onde cada um o que conquistou fique com a sua posição. Então, por causa disso, essa histeria maluca do ditador, né, esses sacrificando soldados russos em centenas todos os dias, milhares, né, porque são mais de 1000 que são sacrificados todos os dias, e ele está nessa correria que ele quer melhorar a posição, mas está melhorando muito pouco. Inclusive correm informações, eu não sei se são informações verídicas, mas me parece que sim, talvez sejam até boatos, mas se ele conquistar Pokrovsk esse ano, ele para, né? Vai esperar até as negociações começarem. Mesmo porque as tropas dele estão muito desgastadas e desmotivadas para continuar essa guerra onde as tropas dele, a sua maioria, são buchas de canhão. Então essa é a tentativa que ele quer, conquistar o maior número possível de território, né? E aí a segunda estratégia dele são ataques contra a infraestrutura, agora no inverno, né, que já começou, apesar de não ser oficialmente inverno, outono, mas já está branco, coberto de neve branquinha, toda a região da Ucrânia e também a Rússia, e ele está bombardeando a estrutura energética da Ucrânia, com o objetivo de não só fazer passar frio, mas ter dificuldades de aquecimento, deixar, ou seja, a população desmotivada e pressionar para que acabe a guerra. Até hoje não deu certo. Ele fez isso ano passado e ano retrasado e não deu certo a estratégia. Na realidade, cada vez mais a população ucraniana ela quer que acabe a guerra, mas não quer que acabe nessas condições, ou de perder território, ou de fazer parte da Rússia, que eles não querem. Então, a luta nesse aspecto, em relação à Ucrânia, sem dúvida nenhuma, ela continuará, né? Porque o ditador russo, essa estratégia é difícil. Agora, nessa estratégia também faz parte o ataque às zonas residenciais civis, que é um crime de guerra que ele comete, não é só contra a energia, mas ele também ataca os civis justamente para desmotivar. É um ato de terrorismo, é uma questão psicológica, além de atingir a população, as pessoas morrerem, as pessoas serem feridas, vão para hospitais, é um sacrifício muito grande, perdem suas casas, seus apartamentos e faz um terror, né?
contra a população ucraniana. Mas há também uma terceira estratégia que o ditador russo está utilizando. Eu disse que são 6 estratégias que ele tem, pelo menos eu consegui captar essas 3, né? Onde a terceira estratégia é a dissuasão ele quer dissuadir os aliados da Ucrânia. E ele já começou a fazer atos de sabotagem no exterior, né? Com isso ele manda uma mensagem para ele, nega que ele, por exemplo, plantou bombas incendiárias em cargas da DHL. Mas todo o serviço de inteligência já descobriram que essas bombas foram colocadas por proxies do ditador russo, e por ordens, inclusive ele que deu a ordem final para isso. Houve um assassinato também, ainda no ano passado, se não me falha a memória, de um piloto, esse piloto russo, que desertou, não quis mais participar da guerra, e foi embora, e foi morar na Espanha. Eles descobriram onde é que estava a pessoa e assassinaram a pessoa. O que eu fico pasmo é que investigaram e não descobriram quem são os mafiosos que, a serviço da Rússia, a serviço do ditador russo, fizeram isso. E quando eles lançaram aquele míssil Orashnik, né, que é um míssil intercontinental de médio alcance, mas que conseguiria alcançar países da Europa, pelo menos se não todos, alguns, os mais próximos, como a Alemanha, a Inglaterra, conseguiria alcançar, ele deu um recado, na realidade, não somente para a Ucrânia, ele usou a Ucrânia para isso, ele deu um recado, na realidade, para o Ocidente, que ele pode também alcançar o Ocidente com aquele míssil. Aliás, ele falou isso, e na televisão russa isso foi muito explorado, de que aquele míssil poderia alcançar em não sei quantos minutos, chegaria a Londres. Porque ele disse Londres, não ele, mas no programa de televisão russo, no RIA, canal 1, do RIA, o nome do canal, ele falou, o âncora do programa, porque a Inglaterra forneceu os Storm Shadows, né, que são aqueles mísseis que também estão sendo usados em profundidade dentro da Rússia. E o ditador disse claramente que ele poderia usar como alvos legítimos aqueles que estão fornecendo ajuda, autorizaram a usar os mísseis em profundidade dentro da Rússia. Então essa é a questão. Ele faz terror. E ele consegue? Não consegue, que nem a Inglaterra, ele não consegue aterrorizar, né? A França ele não conseguiu aterrorizar, que autorizou os scouts e continuam usando. Entre outros, né? Mas, por exemplo, a Alemanha ele conseguiu, né? Porque a Alemanha não autorizou usar os mísseis Taurus, aliás, nem mandou os Taurus, porque até teve uma declaração ontem que, pela terceira vez, o primeiro-ministro Olaf Scholz negou, porque ele disse, eu não quero um confronto da Rússia com a OTAN, isso falou ele, ou seja, ele ficou com medo. E eu acredito que, inclusive, o atraso sempre na remessa de material bélico para a Ucrânia é justamente por medo, inclusive do próprio Biden, que ele sempre testava, porque o Putin fazia uma ameaça, mandava o Medvedev fazer uma ameaça, e aí eles ficavam meio assim, será que vai usar arma nuclear, será que não vai, arma tática ou não tática, ficavam com medo, atrasavam e mandaram. Por causa disso não tem muito pouco lá F-16, eles ficaram com medo, na realidade, das ameaças do ditador russo, é a minha análise, né? É essa, e eu acho que isso pegou muito mal contra a Ucrânia e prejudica muito a Ucrânia, ou seja, as ameaças até certo ponto dão certo, mas a Ucrânia continua fazendo, né, está usando os mísseis autorizados a serem usados contra a Rússia e não aconteceu nada das ameaças que eles disseram. A Terceira Guerra Mundial não aconteceu, a guerra nuclear não aconteceu, né? Então, o ditador russo ele já tem feito uma série de ataques, ameaças, né? Ameaças que vai atacar, que vai fazer aquilo, mas nada disso aconteceu. Agora, Putin sabe que o ponto crucial do fracasso na Ucrânia foi o Ocidente, porque eu disse que ele está muito bravo com o Ocidente e ameaça muito o Ocidente. O Ocidente que foi o ponto crucial. Por quê? Porque todo o armamento veio do Ocidente, ou dos Estados Unidos da América, ou veio da OTAN, da onde veio a maior parte do armamento, eu acho que todo o armamento. Então ele faz ações de terrorismo no Ocidente, como eu citei, e faz também essas ações
psicológicas, de terrorismo psicológico, para atingir as lideranças do Ocidente. Enquanto isso, vamos ver agora como é que ontem, né, já tem a notícia de que em Kursk as tropas coreanas já entraram em ação, em combate ao lado dos russos, mas já estavam nas linhas de infantaria na região de Kursk. E de acordo com a inteligência ucraniana, os soldados norte-coreanos começaram a fazer operações de assalto na região de Kursk, que é uma região russa, em particular por parte de unidades combinadas de fuzileiros navais e tropas de paraquedistas. Eles atuaram junto com essas tropas, mas fizeram um erro, por problemas inclusive de idioma, né? de língua, de idioma. Uns falam coreano e não falam russo, outros falam russo e não falam coreano. Então, no entendimento para quem eles deveriam atirar, eles atiraram nos chechenos, que estavam um pouco numa outra posição, mas estavam participando do ataque contra as posições ucranianas, e eles mataram 8 chechenos. Inclusive, isso deu um mal-estar, mas é justamente um problema de comunicação que eles estão tendo, né? E conforme a inteligência ucraniana observou, eles sofreram perdas também, junto com as próprias russas, junto com as tropas russas, né? E como resultado, justamente do fogo infligido pelas tropas ucranianas que estavam defendendo naquele ponto em que eles estavam atacando. Em particular, uma das posições na região de Kursk, então esses militares, né, da República Popular da Coreia, a Coreia do Norte chama-se assim, né? Então eles foram também atacados por drones ucranianos. E aí eles tiveram muita baixa, eles estavam misturados com os russos e muitos morreram. Segundo informações, em 14 de setembro, que foi ontem, né, as perdas estimadas de unidades mistas, né, compostas de norte-coreanos e de russos, totalizaram mais de 200 militares mortos, né? Então a barreira linguística, que eu já falei, tem sido um problema, né? E eles também estão estacionados numa região próxima à base dos paraquedistas e dos fuzileiros navais, né? E sempre que alguém vai entrar lá, eles são identificados, ninguém pode entrar com celular na área onde eles estão, né? Eles são revistados e na entrada tem atiradores do FSB, que eles que fazem a entrada, a triagem de quem pode entrar, né? E ninguém pode entrar com dispositivos e qualquer dispositivo eletrônico, e se tentar entrar, eles são apreendidos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Não esqueça, conto com você inscrito no meu canal. E dê o like. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.